Boa noite para o pessoal que está entrando. Sejam bem-vindos. Estamos agora ao vivo aqui no Instagram e também no Facebook. Hoje o nosso tema da nossa conversa muito importante, que vai ser como não enlouquecer no pós-parto, né? Para aquelas mulheres que vão estar entrando no puerpério, também conhecido por este nome, né? Que vai desde o nascimento da criança até os 42 dias. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Então, se vocês têm alguém na família que está esperando um bebê, ou se você mesma que está me assistindo está esperando um bebê, eu aconselho que hoje vocês tragam para assistir junto com vocês a live o seu parceiro, o seu companheiro ou alguém da família que vai estar junto com vocês, porque eu vou colocar algumas questões que a gente precisa colocar atenção, tá? Para quê? Para que todas as probabilidades de que o seu puerpério, o seu pós-parto, ele não venha a ser tão bom quanto você imagina, elas caiam, né? Pra gente aumentar as probabilidades de que esse pós-parto ele seja o pós-parto mais tranquilo e confortável o possível, tá certo? Quem quiser também e quiser ajudar, pode compartilhar essa live para que os pessoal que precisa seja informado. É só clicar no aviãozinho, direciona para os seus amigos, colegas e familiares, tá bom? Vamos lá, gente. Primeiro de tudo, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: quando a mãe está bem, o bebê vai estar bem. Depende muito do bem-estar da mamãe para que toda esse início, essa fase de mudança, ela se inicie de uma forma boa, né? A mãe, ela não, desde que ela sai do hospital, melhor, desde que ela dá à luz, não é só o corpo dela que precisa estar bem, a mente dela também precisa estar boa, precisa estar calma, serena e tranquila, né? Essa nova fase, ela tem muitas mudanças, requer de muitas adaptações e isso nem sempre é um período tão fácil quanto é esperado, né? Porque quando nós nos deparamos com uma sociedade que ela acaba pressionando a mulher para que ela seja uma mãe que dê conta de tudo, né, do trabalho dela, do novo bebê, da casa e da família, coloca isso como aqueles comerciais de margarina, onde tudo sai perfeito. Mas na vida real, nem sempre é assim. Então, para que o seu pós-parto ele não seja um pós-parto traumático, um pós-parto ruim, um pós-parto pesado, então eu vou começar a colocar para vocês algumas dicas, né? E ao final dessas dicas eu vou falar para vocês de essências que vão ajudar demais essa mãe no emocional dela. Vamos lá. Gente, a primeira dica que eu coloquei para vocês, principalmente para as mães que são de primeira viagem, tenham menos expectativas, né? Agora há pouco eu comentei então sobre os comerciais de margarina, onde fazem tudo parecer tão perfeito. Nós também ouvimos histórias da cunhada que teve bebê, da amiga que teve bebê. Às vezes foi uma experiência muito boa delas, às vezes não foi, e aquilo já fica incutido na nossa cabeça, né? Então, seja lá o que você estiver imaginando, nem sempre
vai ser dessa forma. Portanto, dê espaço para você, para o seu mental e para o seu emocional, para que seja uma experiência sua única, tanto de parir quanto a do pós-parto, tá? Você deve esperar neutramente que ela possa ser boa, que ela possa ser ruim, mas que ela seja da maneira como ela vai ser, tá? E também uma coisa que eu coloquei aqui, é engraçado, mas é preciso falar. Não pense que a sua vida vai ser como era antes. É um novo amor na sua vida, né? É uma nova responsabilidade. Então, tudo vai ser diferente e o teu novo normal você vai encontrar aos poucos, sem pressa. Não se pressione, ok? Segunda dica, mamães, planejem como que vai ser o seu pós-parto, tenha anotado os números necessários, tenha uma caderneta onde você possa estar anotando o número do médico, o número da sua doula, se você tiver, o número do pediatra, e tudo isso informe ao seu parceiro, informe ao seu familiar que vai estar lhe acompanhando, né? Porque também não vai adiantar você ter uma caderneta. Algumas mães tendem a passar mal e não vão estar podendo, né, pegar tudo isso. Então, informem as pessoas que vão lhe acompanhar. Tenham também uma pastinha onde vai ser colocado todas as coisas do neném, desde as carteirinhas de saúde que ele vai receber, depois os outros documentos, separadamente. Nesse momento, alguns podem pensar que isso é desnecessário, mas a organização ela vai facilitar demais as coisas no seu pós-parto, onde nem sempre você vai estar disponível para estar fazendo os processos burocráticos que podem ser necessários. Até mesmo agendar uma consulta, tudo isso você pode delegar para outras pessoas. Então, tendo tudo anotadinho, fica mais fácil. Boa noite, Érica, seja bem-vinda. Vamos então para o terceiro. Gente, a terceira dica que eu gostaria de dar para as mamães para um pós-parto mais leve é o de impor limites, tá? Todo mundo vai estar muito contente com a chegada do bebezinho, né? Com certeza não é a sua vontade de estar estragando essa alegria de todo mundo. Mas você precisa se perguntar que tipo de mãe você é. Você é o tipo de mãe que já gosta de ter companhia ao seu lado depois do parto? Ou você é o tipo de mãe que prefere que as visitas elas sejam feitas com mais dias, né, mais semanas depois do nascimento do bebê? Então, deixar isso claro para o seu companheiro, para a sua família, pode evitar muitos aborrecimentos e sentimentos machucados. Até porque a mãe, nesse momento, ela já está, né, desde o início, sendo bombardeada com uma mudança muito brusca hormonal. Isso torna a mãe mais sensível, né? E trazer essa clareza de o que você espera do seu pós-parto para a sua família é muito importante. Então, pode parecer constrangedor, né? Você acabar expressando isso até mesmo para os seus amigos, mas é necessário. Então, coloque limites se for o seu caso. Por exemplo, eu fui uma mãe que eu não queria visitas nos primeiros 20 dias, eu deixei isso claro, eu fiz através das redes sociais e também deixei nos meus contatos de WhatsApp e tudo mais, né? Essa era uma vontade minha. Mas se você é o tipo de mãe que gosta da casa cheia, já quer apresentar o seu filho
então tudo bem, o importante é que seja feito da maneira que você espera, tá? Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Tudo que é falado com clareza e amorosamente vai ser aceito pelos seus familiares e é muito importante que você seja respeitada neste momento, ok? Quarta dica. Ah, gente, exatamente, por isso que eu gosto de acompanhar meus slides. Isso também se estende, pessoal, para assuntos rotineiros, como Voltei, gente. Caiu coisa. Acho que agora voltou. Gente, caiu a conexão. Tô com dificuldade. Isso nunca aconteceu, mas ao vivo, né? Vamos ver se eu consigo conectar aqui no Facebook novamente também. Olá, Mário, tudo bem? Oi, pessoal, eu caí, agora eu tô conectando aqui nas redes sociais novamente. Tá? Acho que agora vai, deve ter tido um problema aí. Tudo bem, Mário. Vamos na live, né? Bom, gente, para quem tá entrando, houve aí uma queda, eu estava explicando sobre como não enlouquecer no pós-parto. Então, hoje eu tô colocando algumas dicas de atitudes que nós devemos tomar para que essa maternidade ela venha a ser mais leve e o mais próximo o possível, né, do tranquilo, do sereno, do calmo, porque são muitas mudanças, muitas adaptações novas que terão que ser feitas. Isso tudo é bastante desafiador, né? Então, eu estava explicando para vocês sobre colocar limites, né? Uma mãe, quando ela vai voltar para casa, é muito importante que ela se pergunte, então, qual o tipo de mãe que ela é. A mãe que ela já gosta da casa cheia, ela já quer apresentar o bebê para todo mundo, então não haverá muito problema, não é necessário você colocar um limite para os seus amigos, né, e familiares. Mas se você é sim o tipo de mãe que prefere estar apresentando seu filho depois de algumas semanas, é interessante que você imponha esse limite, né? Que você coloque, estamos pensando em iniciar as visitas só depois de 20 dias, ou estamos pensando em limitar o tempo de visita a 30 minutos, para que a gente também possa estar descansando. Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Eu caí a conexão, mas eu voltei. Por que ter essa clareza? Porque a mãe, ela é bombardeada desde a gestação até depois, quando o neném nasce, por uma mudança hormonal muito brusca, e isso torna a mãe mais sensível e mais insegura também. Então, fazer com que esse pós-parto dela ele seja mais calmo e seja da maneira como ela espera, com o respeito que ela merece, é fundamental, né? Então, impor limites significa você conversar com seus familiares, conversar com o seu marido, com o seu companheiro, para que seja respeitada essa maneira como você quer que seja quando volte para casa, com as visitas já iniciando ou com as visitas para mais tarde. Deixe isso claro na sua casa. Vai evitar aborrecimentos e vai evitar mágoas, tá? Esse assunto, ele também se estende a quê?
a suas preferências. Se os pais decidirem que vão estar utilizando fraldas de pano, deixe isso claro. Olha, embora todos vocês acreditem que seja muito mais difícil com fraldas de pano, nós iremos utilizar fraldas de pano e ponto final. Outra questão, se nós quisermos ajuda, nós pediremos para que não haja muita pressão em cima desses pais, e toda a situação ela já é bastante desafiadora, então impor esses pequenos limites com amor, clareza e respeito vai fazer com que para vocês também fique mais leve. Qual a próxima dica? Essa é uma dica exclusiva para as mães. Priorizar as suas necessidades, né? Então, só vai ser possível você cuidar bem do seu bebê se você estiver bem, mamãe. Então, aprenda a pedir as coisas. Aprenda a dizer eu quero, né? Ninguém tem bola de cristal. Ninguém vai conseguir saber o que você está precisando e o que você gostaria naquele momento se você não pedir ajuda. Então aprenda a utilizar mais o eu quero, o eu preciso, e isso não se estende só para esse momento do puerpério, do pós-parto, mas mais adiante também, porque os primeiros anos também são desafiadores. Ok. Qual é a nossa quinta dica? A quinta dica é o seguinte: mamãe, você precisa comer, né? Você precisa ter uma casa organizada, você precisa de ajuda. Então, delegue essas funções antes de você parir para alguém, né? Alguém da sua família, ou então contrate alguém para lhe ajudar, ou alguma doula, porque essa ajuda ela vai ser muito bem-vinda. Eu iniciei falando coma porque muitas mães esquecem de se alimentar, elas ficam muito focadas nos cuidados com o bebê e acabam esquecendo da sua nutrição. É muito importante que você ingira alimentos de alta qualidade e alimentos realmente vivos, ou seja, saladas, legumes, frutas, que são o quê? São alimentos vivos. Embora às vezes o seu corpo esteja pedindo por um fast food, não, nesse momento não é o melhor, porque não há nada de vivo nesses alimentos e não vai ter como recarregar a sua energia com um alimento como esse, tá? Você quer mais vitalidade, então você precisa de alimentos vivos, ok? Se hidrate, porque a produção do leite, ela utiliza muito dos líquidos do nosso corpo. Então, é necessário que você esteja se hidratando em grande demanda para que isso aconteça da melhor maneira e sem dificuldades. Ok? Gente, também é outra questão, você não tem como ter ajuda de alguém, né? Não vou contratar. Então, assim, o delivery está aí. Nos primeiros dias do seu pós-parto, então peça um delivery novamente dizendo, com um alimento de boa qualidade, para que você possa estar fazendo pelo menos uma refeição planejada e adequada ao dia. Mamãe, você precisa estar bem para que você cuide bem do seu bebê. A nossa sexta dica, pessoal. Gostaria de que vocês entendessem que a amamentação ela é um aprendizado não só para as mães, mas também para os bebês, principalmente. É uma via de mão dupla. A mãe tá aprendendo a como amamentar e o bebê está aprendendo a como deve sugar. Nesse período acontece muito de que mães que se queixam de dor, né? Dor nas mamas, dor nos mamilos, porque a pega não está sendo correta. Oi, Thalita, boa noite.
Então, assim, mamães, observem como que está sendo a pega do seu filho. No hospital, as enfermeiras, elas ensinam e observem bem, atentamente. Os bebês precisam abrir bem a boca, não é só sugar o mamilo, ele precisa abrir bem a boca para que ele sugue, né, toda essa auréola, para que tudo vá na boquinha dele, para não machucar vocês. Se tiver dificuldades, peça ajuda, peça ao seu médico, aproveite muito esse tempo que você está no hospital para aprender direito sobre essa maneira de amamentar o seu filho. Às vezes também alguma posição ela pode causar incômodo e desconforto para a mãe. Então observe também, existem diversas posições que você pode estar dando de amamentar, né? De frente, depois de lado, quando a pessoa também está deitada. Então você precisa ir descobrindo qual a melhor maneira para você e para o seu bebê. Ok. Gente, em casos de chegares à conclusão de que não, eu não tô conseguindo amamentar, então, por favor, não deixe de ligar para o seu médico, de retornar à clínica, de retornar ao hospital, procure ajuda e informação, ok? Oi, Tati, boa noite. Outra dica também da amamentação. Muitas mães, elas percebem, né, que vem uma produção abundante de leite e elas têm medo, então, de leite empedrar, de endurecer na mama, né? Então, eu sempre... Oi, Anne, boa noite. Então, o que a gente sempre diz? Fazer uma massagem nas mamas antes de iniciar a amamentação. Isso ajuda a estar distribuindo todo o leite e também a fazer com que os ductos que podem estar um pouquinho mais obstruídos, eles facilitem essa passagem do leite. É importante você observar o tempo da amamentação, não deve ultrapassar 20 minutos, é o tempo necessário para que esse neném ele se nutra. Além disso, muito tempo ele ficando ali na mama, você vai estar acostumando mal o seu bebê, tá? Então observe isso, observe se ele está acordado enquanto você amamenta, não deixe ele dormir no peito. Tudo isso foram coisas pelas quais eu passei também, tá, gente? Minha filha dormia muito no meu peito, eu sofri muito depois por causa disso, viu? Outra questão também, algumas mães, elas relatam mais dificuldade de amamentar em uma mama do que em outra, e por isso elas acabam deixando de amamentar igualmente nas duas mamas. Isso pode fazer com que você provoque uma mastite na mama, que é uma inflamação, né? E esses ductos, sim, esses ductos onde o leite ele caminha para sair, eles podem sim vir a inflamar. A mama ela fica bem endurecida, dolorida, vermelha. Às vezes você pode apresentar febre, às vezes não. Então, como evitar isso? Procure amamentar igualmente nas mamas. Amamentou uma vez de um lado, depois é o outro, ok? Se tiver muitas dúvidas, por favor, aproveite o seu tempo ali no hospital para que você consiga absorver, né, todas as informações necessárias para ter um pós-parto mais tranquilo e voltar para casa com mais tranquilidade também. Boa noite, Ariel. Então, vamos para a nossa 7ª dica, pessoal. Muitas mães relatam o quê? Os pés e as pernas inchadas. Bom, o que acontece? O inchaço após o parto e antes do parto, ele é normal. Algumas mães elas apresentam durante a gestação e depois, outras apresentam só depois da gestação, outras quando elas parem, elas não apresentam mais, então vai muito do indivíduo. A questão é,
Esse inchaço, ele pode durar sim alguns dias no seu pós-parto, no seu puerpério, e isso é normal, ok? Então, é indicado que você ande para ajudar nessa circulação, no retorno venoso, que você movimente os pés, deixe-os elevados, né, com uma altura acima do coração. Então, se você perceber que tá muito parada, não tá conseguindo andar, pelo menos faça os movimentos de flexão e extensão com os pés para estar auxiliando nesse retorno venoso, nessa circulação, para que esse inchaço venha a diminuir. Peça massagem para o seu marido, peça massagem para o seu filho mais novo, para o seu pai, para sua mãe, para quem puder lhe ajudar, mais peça, não fique de boca calada, ok? Porque realmente pode provocar dor, esses inchaços e um desconforto, e o seu bem-estar, mamãe, é o mais importante, para que você consiga sim atender a todas as necessidades do seu filho. Aqui vai um alerta, tá, gente? Quando o inchaço ele é muito assimétrico, aí sim é interessante você se dirigir ao seu médico, porque pode estar relacionado a alguns probleminhas de retorno venoso. Então, quando o inchaço das pernas ele não é igual nas duas pernas, uma é muito mais inchada do que a outra, converse com seu médico, seria interessante avaliar. O 8º ponto, a 8ª dica de hoje, gente. Algumas mães, né, elas são acometidas de uma tristeza inesperada, visto que a chegada de um bebê é um motivo de muita alegria, mas algumas mães sim, nas primeiras 2 semanas, elas são acometidas de uma tristeza, e essa tristeza tem nome, é o baby blues, tá? Isso pode acontecer sim. Hoje as pesquisas elas demonstram que entre 15 mulheres em cada 100 elas podem ser acometidas sim por essa tristeza, mas ela passa sozinha, tá? Ela vem, depois de 2 semanas ela passa sozinha, ok? E isso é normal. Por quê? Como eu disse para vocês, as mudanças hormonais elas são bruscas. Eu posso comparar isso com uma montanha-russa muito louca, gente. E a quantidade de sentimentos e emoções que essa mamãe ela vivencia, elas são realmente gigantes, né? Então, o apoio da família, o apoio do seu parceiro, do seu companheiro, é indispensável, gente. E é importante que as pessoas elas estejam informadas nesse assunto para que elas não deixem essa mãe mais insegura ou essa mãe mais melancólica, que é algo desnecessário. Se o pessoal de casa compreender esse momento, respeitando essa mãe, tudo pode ficar mais fácil, né? Essas mudanças, elas também podem se expressar de maneira muito mais brusca e severa, levando algumas mães também à depressão pós-parto, tá? Então, é interessante ficar de olho, ok? Mas para tudo isso tem jeito. Mas é importante a participação de todo mundo da casa, né? É só o meu marido e eu. Ok, então o seu marido fica de olho em você. O seu marido fica de olho no comportamento dessa mãe. Outra questão também, gente, não é só mãe que pode ter baby blues. O papai também pode ter, não pela questão hormonal, mas por toda a nova adaptação que ele vai ter que estar fazendo. E também depressão pós-parto não atinge só as mães, atinge os papais também. Então tudo isso é um momento bastante desafiador para o casal, ok? Quais são as dificuldades mais comuns, gente, encontradas pelo casal neste momento do pós-parto?
é o banho do neném, a questão do cordão umbilical, como tá higienizando, como que eu tenho que fazer até ele cair, quais os principais cuidados. A amamentação é outro dilema. Depois a identificação do choro, choro disso, choro de fome, choro de sono, choro de dor, né, choro da cólica. Como que vai ser o parto é outro dilema. E em relação também à fragilidade física dessa mãe. Esses são as dificuldades mais comuns encontradas pelos casais, né, para toda essa questão do puerpério. Então, quanto mais informação, mamãe e papai, vocês procurarem sobre tudo isso, mais fácil vai ser. Sigam os seus instintos, né? Porque nós já nascemos com esse instinto paternal, esse instinto maternal. E se informem, a informação é o que salva, né? E agora, então, eu quero falar para vocês de como os florais podem ajudar nesses casos. Eu sempre costumo dizer que existe floral para cada momento da nossa vida. E o pós-parto, ele não é diferente. Existem também essências que vão nos auxiliar para esse momento desafiador. Então, nós precisamos de essências que nos auxiliem para as mudanças, para as novas adaptações que a gente vai fazer, né? Que nos encoraje diante desses desafios, que auxiliem a nossa autoconfiança, essências que nos abasteçam com uma carga extra de energia, essências que levantem a autoestima da mamãe diante das mudanças corporais que ela vai ter, e essências que ajudem o casal como um todo para lidar com todas essas responsabilidades novas que podem vir a ser vistas como sobrecargas, tá? Olha que bacana, essência para tudo isso. E agora eu vou colocar uma a uma para vocês, para saberem como que elas funcionam, ok? Então, chama a amiga que tá com o bebezinho na barriga, chama a amiga que acabou de ter o nenenzinho, aquele casal que já tá há um tempo com o neném e tá perdendo muitas noites, que tá cansado, que tá se escorando pelas paredes. Para tudo isso, os florais podem ajudar. Então, vamos lá? A primeira essência, então, que eu vou falar para vocês é o Walnut. E ela vai ser a essência para ajudar a encarar as novas responsabilidades e se proteger das influências dos outros. Então, aqueles pais que acabam absorvendo muito o julgamento dos outros e com isso acabam ficando um pouco desanimados. O Walnut ele vai ajudar você a deixar esses julgamentos um pouco de lado e fazer com que você se adapte e esteja pronto para essas novas mudanças, para essas novas adaptações, seguro de que você é o seu próprio guia e que tudo no final vai dar certo. O Walnut é uma essência para lhe ajudar nesse momento de transição. Depois eu coloquei para vocês a essência Lart, ok? Essa é a essência para autoconfiança, para aqueles pais que acham que não adianta tentar trocar fralda porque não vão conseguir, porque sempre pegam do lado errado, colocam do avesso, colocam de trás para frente e não querem mais tentar. Ou aqueles pais que têm medo de dar banho, eu vou afogar o neném, meu Deus do céu, tô colocando ele de face para baixo, tô afogando meu filho, não vou conseguir. O Lart é para esses pais, pessoal, os pais que têm tanto medo de fazer errado e que já acreditam que vão fazer errado que muitas vezes nem tentam. E isso é muito comum nos homens, né? Hoje em dia, graças a Deus, né? Os pais já estão participando bem mais desse desenvolvimento e dessa vinda dos filhos. E alguns ainda têm esse medo. Então, o Lart ele vai ajudar trazendo mais autoconfiança, coragem, determinação, fé de que vai ter sucesso nessas atitudes, tá?
e aceitando o seu modo de fazer as coisas, com a sua criatividade, com o seu jeito de ser, sem se comparar com os outros. Ah, porque fulano faz tão bem, dá banho tão bem, não interessa. É o seu jeito de dar banho, participe, não perca esse momento da vida do seu filho, vai ficar para sempre na sua memória, tá? A próxima essência é o Olive. Ai, como o Olive é bom. Gente, essa vai ser a essência para quê? Para abastecer de energia extra. Por quê? Porque as noites mal dormidas elas virão, ok? O cansaço fora de hora ele vai vir e o Olive ele vai ajudar a restaurar essa vitalidade, né? A gestação em si, ela já é uma das causas de perda de energia da mulher. É o que consome a energia. E o Olive, ele vai estar ajudando a restabelecer e a abastecer essa mãe, esse pai, com uma carguinha extra aí de bateria, ok? O Olive também, ele consegue melhorar a questão do sono, tá? Porque a gente fica com sono bem leve, né? Preocupada com o filho. Então, o Olive também vai estar ajudando nisso, ok? Aham. Próxima essência que eu selecionei, gente, é o Crab Apple. Por quê? O Crab Apple é para aquelas mamães mais exigentes, que em vista das mudanças corporais, elas se sentem com a autoestima baixa, elas estão preocupadas, descontentes, elas acreditam que o corpo não vai voltar, ou então elas não têm paciência para aguardar o corpo voltar ao normal. O Crab Apple ele vai estar restaurando essa aceitação de si mesmo, a aceitação do corpo, o amor próprio e a liberdade para que as mudanças elas venham sem pressão, sem tensão, sem dieta maluca, que não é esse o momento, tá? E sem julgamento. Então, para as mamães que estão muito preocupadas e descontentes em relação ao corpo neste momento, o Crab Apple ele vai auxiliar, ok? É uma preocupação desnecessária neste momento do puerpério. A próxima essência, gente, o Elme. É uma essência voltada para os pais que se sentem sobrecarregados já com as suas responsabilidades do dia a dia. Então, o bebê chega, é mais uma responsabilidade e alguns acreditam que não darão conta, que é difícil demais ou que não podem mais com tudo isso. Então, a família, o trabalho, a casa, os novos projetos, os estudos, ele pensa que não vai dar conta, ou ela pensa que não vai dar conta, esses pais se sentem sobrecarregados. O Elme é uma essência que vai trazer consciência, que vocês podem dividir as responsabilidades e que vocês podem pedir ajuda, né? Para que vocês não se sintam sobrecarregados. Ele traz a consciência e reaviva a fé para esses pais de que eles possuem a capacidade de lidar com tudo isso e com todas essas responsabilidades, também trazendo mais serenidade para que você consiga resolver melhor todas essas questões que lhe deixam tenso e que lhe deixam parecendo que está carregando o mundo inteiro nas costas. Bom, e é isso, gente. Foram 5 essências, então, para auxiliar no pós-parto. Essências que vão estar ajudando a tornar esse período mais leve, um período de transição, de adaptação, de desafios, descobertas. Então, aproveitem todo esse poder que as essências florais elas trazem para nós e utilizem no pós-parto para que realmente vocês consigam ter aí um período cheio de boas lembranças, ok? Gente, alguma dúvida?
Fiquem à vontade, eu posso estar respondendo agora. Boa noite, pessoal. Rafa, tudo bem? Rafa tem um nenenzinho, né? Ou acabou de vir ou vai vir? Eu não lembro agora. Mas, Rafa, assiste esse GTV, ele vai ficar salvo. Ali tem essências que podem ajudar no pós-parto. É muito bacana, realmente traz bastante conforto e auxilia aí nesse período de transição. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado claro, que tenha sido de grande contribuição para vocês. Os florais realmente mudam vidas, eles transformam muitos aspectos, emoções e sentimentos. Então aproveitem. E no que eu puder estar ajudando, fiquem à vontade. Eu estou fazendo as consultas online também. Estou agendando. E é isso, gente. Espero que tenha sido bem claro para vocês. Vai ficar salvo, assistem, compartilhem e nos ajude aí a trazer mais informação para o pessoal que não conhece os florais. Um beijo, boa noite para vocês. Muito obrigada.